Oi, pessoal, sejam bem-vindos à Jornada Episteme, uma aventura maluca ao conhecimento da mente maluca de um TDAH. Estou aqui com a minha amiga Bia Sois, que a gente fechou uma parceria agora, e com o meu querido professor Pedro. Desculpa o professor te chamar para falar dos universais, mas eu acho que é um problema que afasta muitas pessoas da filosofia, que é um tema que os textos são difíceis de ler e as pessoas tendem a se afastar. Eu gosto do Pedro, que ele é um cara que ele, apesar de ter muito tempo na academia, ele não tem aquela linguagem chata, técnica da academia, e consegue explicar de uma maneira que muitas pessoas conseguem entender, assim, uma maneira até clássica, socrática, de explicar temas complexos. Então, começando com a pergunta sobre o que é o problema dos universais. Então tá, primeiro eu gostaria de agradecer ao José, agradecer a Beatriz pelo convite, dizer que fiquei assim, muito feliz, né, porque já faz uns 2 anos que eu estou afastado da academia, né? Primeiro porque tive lá um incidente, né, com a minha saúde, depois me aposentei, né? E geralmente a gente aposentado, não é que se diz assim, a filosofia larga a gente, mas a gente não larga a filosofia, né? Então, assim, eu não tinha participado ainda, né, de evento nenhum, né, desse tipo. Acho que foi no início do mês passado, né, eu falei na Semana Acadêmica da Católica, também fiquei muito feliz. Então, assim, agora fora da academia, a gente tendo uma oportunidade, pode falar, e pode falar até com um pouquinho mais, assim, relaxado, né? Mas, então, assim, estou agradecido. E antes de responder a pergunta dos universais, tu disse que os textos de filosofia afastam muito as pessoas, né, e tal. Eu sempre, a Bia vai lembrar, eu sempre dizia na aula assim, em filosofia não existe floresta. Ela quer fazer pelo meio da floresta, né? Quer fazer um atalho. Infelizmente, em filosofia, a gente não tem atalho, né? A gente tem que fazer todo o percurso por fora da floresta. E às vezes o que assusta é que a pessoa, diferente talvez de um livro de literatura ou de uma outra área, ela vai na esperança de ler um texto de filosofia e entender tudo. Eu sempre digo, quando você lê um livro de filosofia e diz que entendeu, tem algum problema. Você provavelmente entendeu muito pouco ou não entendeu nada. Porque um livro de filosofia é um livro para te ir namorando, né? Para te ir lendo aos poucos, relendo, pensando, tentando responder, ver as respostas que o autor está dando. Isso é um trabalho de, vamos dizer assim, que nem a joia, né? A gente vai assim trabalhando, né, a joia, né, vai lapidando, e o texto é a mesma coisa. Então, assim, muitas vezes as pessoas vêm, né, pegar um texto de filosofia e já acham assim, e isso daí assusta, né? Mas eu acho que tem todo um modo de tratar a filosofia que, muito pelo contrário, às vezes dá um pouco esse susto, mas depois a pessoa se sente assim, vamos dizer, enamorada pela filosofia e pelos assuntos da filosofia. Dito isso, o problema dos universais é um desses que muitas vezes afasta as pessoas, né? Ou então ele entra assim em discussões um pouco mais profundas e técnicas, e que parece tão distante do mundo real, assim, né? A gente tem a imagem da filosofia, aquela coisa cerebral, né? Abstrata, pensando, parece que um congresso de filosofia não tem corpos, só existem cabeças lá sentadas na plateia e uma cabeça falando, só aquela coisa assim. Não é nada disso. Eu sempre costumo dizer, a filosofia, ela está grávida, ou como diria aqui no Rio Grande do Sul, prenha, né, de realidade, ela está inserida na realidade, né? Só que essa realidade que a gente se depara enquanto trabalha na filosofia, a gente começa a ver por uma outra perspectiva, sobre outras perspectivas, né? E quando vai se refletir sobre isso, sim, daí nós temos um processo um pouco mais abstrato, mas o filósofo não vai pegar alguma coisa da Lua, né, ou
do nada, assim, e começar a refletir. Não, ele tem o seu objeto, né, de reflexão. O problema dos universais, eu gosto muito dele, né? Eu estou botando aqui o meu PowerPointzinho, não sei se não está aparecendo, aparece eu ainda, né? Não aparece só. Dá para mudar o layout aqui também. Não, é só para mim seguir aqui. É que eu fiz um roteirinho para não me perder. Mas o problema dos universais, ele começa com uma coisa muito simples. Quando você olha, você vai ali no mercado, né, na mercearia, na fruteira, e vê em cima do balcão 3 maçãs. 3 maçãs vermelhas. Aí tu tá na fila e fica olhando para aquelas 3 maçãs. E daí tu pergunta, a cor vermelha daquela maçã, aquele vermelho das maçãs, é uma cor vermelha só? Ou cada maçã tem a sua própria cor vermelha? Tu vê que pergunta boba da gente fazer numa fila, né, da mercearia. E aí a pessoa fica pensando, mas digamos que eu não fui sozinho, fui com um outro colega, né? E aí esse colega me disse, não, Pedro, aquilo ali é uma cor vermelha só, uma cor vermelha que está na maçã da esquerda, na maçã do meio e na maçã da direita. Mas é uma cor vermelha só, não são 3 cores vermelhas. Não existe 3 cores vermelhas. É um vermelho que está nas 3 maçãs. Aí eu digo, mas isso está me cheirando a Platão. Aí ele vai dizer, sim, né? Existe uma cor vermelha, né, que a gente vai dizer que é universal, e essa cor vermelha, ela se mostra, ela aparece, diria hoje na linguagem contemporânea, ela exemplifica, né, cada maçã exemplifica, ou na lógica, instancia a cor vermelha. Mas existe só uma cor vermelha. Eu vou dizer, mas sinto muito, eu discordo um pouco de ti, porque, para mim, existe a cor vermelha da maçã da esquerda, a cor vermelha da maçã da direita e a cor vermelha da maçã do centro. Então, cada maçã tem a sua própria cor vermelha. Então, já que eu tenho 3 objetos, eu tenho 3 objetos vermelhos. Então, 3 cores vermelhas. Quando nós ficamos nesse impasse, a gente já pode dizer, subjacente a isso, né, existe a questão filosófica. Por quê? O meu amigo está defendendo uma posição que na tradição foi conhecida como realista. Ou seja, que vai da mais forte, né, até a mais mitigada. Mas aquele realismo forte, né, encontra sua raiz em Platão, por exemplo. Né? E para Platão diria, não, existe no mundo ideal a cor vermelha, né? E cada objeto particular exemplifica, se realiza a cor vermelha, mas existe só uma cor. Por outro lado, eu, ao discordar dele, assumi uma posição nominalista, que vai dizer, não existe essa cor vermelha que vocês imaginam, existe a cor vermelha de cada um desses objetos. Veja bem, de uma brincadeira lúdica na mercearia, a gente já começa a tirar um problema filosófico, né? Que vai a discussão entre o realismo e o nominalismo no âmbito do chamado problemas universais, vai se dar a partir de questões como essa. O problema dos universais, e a gente poderia, inclusive, né, ir além e dizer, tá, mas então nós temos ali 3 maçãs que estão em relação. Existe a maçã da esquerda, a do centro e da direita. Se eu tirar a maçã da direita, a relação estar à direita, ou seja, a maçã do centro está à direita da maçã, ela some ou continua a relação? Existe a relação, embora não existam os relatos. Né? É como, lembrando um realista contemporâneo, né? Bertrand Russell, que vai dizer, né? Edimburgo está a norte de Londres.
Mesmo que não existisse Edimburgo, existiria a relação estar a norte. O que eu precisaria era preencher, né, os relatos. Né? Bueno, então a gente pode ver que dá para mim ver sobre a questão das cores, né, do que existe, a questão das relações, se elas se mantêm ou não quando tem os relatos, e assim por diante. Quando também eu vou nominar na linguagem, nós usamos, né, expressões que se aplicam a muitas coisas, né? Se aplicam ao Estado, à liberdade, e aí vem o chato do filósofo e diz assim, sim, mas o que é o Estado? Né? Aí eu vou dizer, não, o Estado é essa instituição, assim. Aí alguém vai dizer, não, mas isso não existe. Né? O que existe é uma composição, né, de indivíduos que têm a governança, mandam, e que a gente vai dizer que eles representam o Estado, uma entidade fictícia que é o Estado que a gente criou. Né? E assim, é o exemplo que é dado num dos livros dos analíticos contemporâneos, né? Digamos, um amigo meu, né, vem até a PUC, né? Eu estou lá na PUC, e ele diz, Pedro, eu ouço muito falar e eu gostaria de conhecer a Universidade PUC. Aí eu vou para ele, mostro, esse aqui é o prédio 5, o prédio das humanidades, aqui é o prédio da biblioteca, aqui é o prédio do direito, e ele, né, aqui é o prédio da educação, e assim, da engenharia, assim vamos. Aí nós terminamos aquele passeio, e ele me diz assim, tá, Pedro, gostei, tu me mostrou bastante coisa, mas eu quero ver que dê a universidade. Eu digo, meu amigo, a universidade são todos esses prédios individuais, né, que compõem isso que a gente entende de universidade. Eu não vou encontrar a universidade para te apontar, aqui está a universidade. Ou seja, a universidade, assim como o Estado, são termos abstratos, né, que a gente tem que ver ao que eles se referem. Né? Eles parecem não se referir a coisa particular. Eles se referem, talvez, a um conceito, a uma ideia. Eu estou falando tudo isso para mostrar que o Problemas Universais, ele, vamos dizer assim, ele se espraia, que nem diria nosso antigo governador Olívio Dutra, ele se espraia, né, em várias áreas. Eu acredito que, fundamentalmente, ele é um problema ontológico. Ele nasce, ele surge no âmbito da ontologia, com a pergunta clássica que o Quine faz no seu artigo, né? O que há? Né? O que existe? O mundo é composto de quê? De coisas particulares, somente isso? De coisas particulares e coisas universais, abstratas? Né? O que há? Mas ele também, quando eu pergunto sobre palavras, né, que apontam para o mundo, né, eu estou falando de um âmbito linguístico, semântico. Né? Então, nós usamos expressões abstratas, mas que, na verdade, não referem a coisas concretas no mundo. Por exemplo, né, a gente está escutando agora a nova eleição que ocorre nos Estados Unidos e alguém diz, o mercado está nervoso. Aí a gente diz assim, eu fico às vezes pensando, claro que a gente entende, né? Mas eu fico pensando, onde estará o mercado? Nervoso fico eu, a Beatriz, o José, a Maria, mas o mercado ficar nervoso? Então, nós entendemos, nós nos comunicamos, mas quando a gente vai fazer uma análise um pouco mais refinada, a gente pode, né, pensar que não. Isso que é falado, o mercado, que colocam como um substantivo, o mercado está nervoso, na verdade, não é um ser concreto. Ele talvez ele represente uma ideia, um conceito. Né? E do ponto de vista, então, ontológico, semântico,
e epistemológico. Porque se existem os universais, como é que eu tenho acesso a eles? Né? Então, aí começa, né, esse, digamos, ele começa, e eu estou tentando começar de algo muito simples do nosso dia a dia, né, e dando um passo acima, né, um degrau acima, para ver como, a partir dessas questões mais simples, nós podemos, né, entrar em algumas áreas e fazer perguntas, que é o perguntador que o Sócrates, né, representa, né? O que é um universal? Né? Cores, ou predicados, já passa. Cores, predicados, relações. Isso existe? Ou isso são conceitos que nós criamos? Né? Como é que nós classificamos as coisas do mundo? A classificação é arbitrária, nós é que classificamos, ou nós classificamos a partir das próprias coisas, né? Ou seja, quando eu tenho ali uma bola, um cubo e um quadrado, e eu tenho a bola vermelha, o cubo vermelho e o quadrado marrom, né? Eu vou classificar. Os objetos vermelhos vêm para cá e os objetos marrom vêm para cá. Bom, mas eu quero classificar segundo, né, a função, digamos, geométrica deles. Então, eu puxo todo mundo para cá, né, independente da cor. E assim sucessivamente. Mas é eu que estou classificando. Ou esta classificação que eu estou fazendo é porque eles são assim. Eles é que me dão o material para que eu possa classificar. Então, vejam que o problema dos universais, às vezes, ele se torna complexo, assusta, né? Porque ele é complexo mesmo, né? E o mais bonito, ainda na filosofia, embora se dê atenção a muitos outros problemas, né? Ele é um problema em aberto, ele não é um problema fechado, né? Ele é o que se discutiu no período medieval, se discute hoje. Você pega um livro, essas introduções, né, da Oxford, da Blackburn, da onde for, ou mesmo do Brasil, sempre tem um capítulo sobre universais e particulares. Às vezes eles não dizem problemas universais, né, mas universais e particulares, e a discussão, né, ainda é pertinente. Então, ele, de fato, a gente pode dizer, é um problema complexo, é um problema que entra em várias áreas, né? E é um problema genuíno, né? Porque nós temos na história de filosofia muitos pseudos-problemas, que muitas vezes parece um nó, a gente tira o nó, acabou o problema. O problema dos universais, a gente está tentando ainda tirar o nó, mas está meio enroscado a coisa. Queria perguntar, Beatriz. Eu também queria fazer uma pergunta, mas vou deixar aberto. Sim, professora. Não, é que eu queria aproveitar esse gancho que você fez agora, porque quando você começa a explicar a questão dos universais, por exemplo, com o exemplo da cor, me parece que qualquer tipo de tese filosófica sobre os universais, ela vai ser antirrealista. Aí, conforme você vai trazendo para os predicados, né, para as formas geométricas e para a percepção humana, a gente vai vendo, então, a possibilidade de uma tese realista, objetivista. Depois a gente pode, né, falar sobre isso até do ponto de vista moral, que aí amplia mais ainda um outro problema. Mas eu acho que a nível, assim... eu acho que a nível, assim, de quem está começando a estudar filosofia, seria interessante você esclarecer, talvez, em que ponto a gente pode dizer que esse universal, que aparentemente é antinaturalista, ele vem e começa a fazer parte do mundo, está no mundo, é porque ele está no objeto? Então, porque a gente não vê uma cor andando por aí, né? Eu não vejo o vermelho. O vermelho, ele está no objeto. Então, eu acho que seria interessante você falar um pouco mais disso. Sim. Complementando a Bia, só
Eu acho que também seria interessante, principalmente para quem está começando e para quem não conhece filosofia, que tem alguns amigos meus que assistem e não conhecem muito filosofia, explicar um pouquinho o que é ontologia e metafísica, daí acho que vai coadunar todas as questões numa só. Muito bem, então vamos lá, vamos colocar as áreas. Nós podemos dizer que a gente tem três grandes áreas na filosofia, né? A primeira dela é metafísica, né? Que vai tratar de questões, né? Que a gente pode dizer assim, as grandes questões ou as questões abstratas que os homens perguntam. Por exemplo, o que é o tempo? O tempo é algo interno, externo. O que é o tempo? O que são, se é possível dizer, mundos possíveis? Ou seja, com a tecnologia, o homem querendo ir a Marte e tal, existem mundos que sejam possíveis? Ou este mundo é um mundo e só nós existimos, esse é o concreto? O problema das entidades abstratas, né? A cor vermelha que a gente não vê pelos corredores da universidade, o Estado, né? Na moral, o bem comum. Nós vamos acabar com essa gentalha toda aqui em função do bem comum. O que é o bem comum? Né? E o bem comum é uma coisa de dois gumes, vamos dizer, né? Assim como ele dá o discurso de uma melhora, nós acabamos com esse em função do bem comum. Eu vou suprimir um indivíduo em função do bem comum, da coletividade, né? Então eu estou priorizando a coletividade, mas eu também, em vez de eu posso pegar uma massa inteira, né? E exterminar com ela em função do bem comum, né? Por exemplo, os nazistas pensavam assim em relação aos judeus, né? Então, esses termos abstratos que a gente, que é mais legal, que nós usamos no dia a dia, nós entendemos o que o outro está falando, mas a gente não costuma fazer essa análise mais refinada dele. Por isso que nós entendemos. Esse, na minha época, era Cristiane Pelágio, né? Agora eu acho que já é outra. Que dizia assim, o mercado está nervoso. É claro que eu entendia, né? Eu entendi a mensagem dela. Olha, as bolsas estão caindo, subindo e tal. Mas se eu fosse analisar, eu ia ver que não existe esse mercado. Então, né, existe essa área da filosofia chamada metafísica. Dentro da metafísica, o que envolve questões de metafísica, está o que se diz da ontologia, que vai tratar sobre as questões de existência. O que existe, inclusive, o que significa a expressão existir ou existência, né? Então, nós temos aqui uma área que vai tratar dessas coisas, vamos dizer, um pouco mais abstratas, né? Nós temos uma segunda área, que é a área do conhecimento, hoje em dia tratada como epistemologia, que vai, né, pensar, vai tentar resolver, né, as nossas questões a respeito do que podemos conhecer. Nós podemos conhecer tudo. O nosso modo de conhecimento é só pelos sentidos. Nós temos um conhecimento intuitivo. Se eu for discutir com um budista, por exemplo, né, ou alguém que tenha uma origem, né, que venha, né, do ramo oriental, né, porque lá os caras fazem filosofia. Eles podem ler também os nossos ocidentais, mas eles também fazem. E eles vão dizer, pois é, além da razão, né, nós também acreditamos muito, nós temos, né, uma certa intuição, né, como um modo de conhecimento. Isso o ocidental vai, né, achar assim, se espantar. Mas, então, quais são os modos de conhecimento que nós temos? Outra, as nossas crenças, né? Quais são as justificativas para a gente crer naquilo que crer? Bom, eu não creio mais em Papai Noel. Eu não creio mais em Coelhinho da Páscoa. Ah, mas eu creio em destino.
Cada um tem o seu destino. Opa, o que é esse destino? Quem determina esse destino? Aí é uma questão de metafísica com epistemologia. Né? E como é que eu tenho acesso, né, a isso? Então, é uma outra área, as crenças, as opiniões. Né? Na epistemologia, agora está sendo muito estudada a questão da memória, que também remete a questões da metafísica, por exemplo, a identidade pessoal. Um problema importante dentro da metafísica é a identidade pessoal. Quem eu sou? Hã? Quem eu sou? Se eu tirar esse cérebro e botar o outro cérebro, mas com essa faceta aqui do Pedro, vai ser o Pedro ou não vai ser o Pedro? Se eu tirar as memórias do Pedro, uma pessoa que tem Alzheimer e perdeu toda a memória, ela continua sendo ela mesma? Talvez para os outros, mas para ela. Né? Então, são questões assim, e que, volto a dizer, José, quando os alunos que vão para a filosofia, ou aqueles que querem, né, entender a filosofia, quando eles se deparam com essa complexidade, eles às vezes travam, porque também, às vezes, querem resolver isso sim, né, respostas. E não dá, isso é um trabalho de anos que a gente vai desenvolvendo na leitura, na reflexão, na troca com os outros. Né? Então, nós temos a metafísica, a epistemologia e uma terceira área, né? Isso, grosso modo, tá? Assim, uma divisão bem clássica. A ética e a política, que dizem respeito ao quê? As relações do sujeito consigo mesmo e do sujeito dentro de uma sociedade. Né? Então, essas relações, as discussões que se dão em ética, por exemplo, né? Eu nunca devo mentir, é meu dever nunca mentir, ou em determinadas circunstâncias, dado que tem um bem maior em jogo, eu estou autorizado a mentir. Né? E assim sucessivamente. Né? Então, essas, digamos, a gente poderia dizer são as três áreas. O problema dos universais entra lá naquela área da metafísica, no seu recorte da ontologia, mas também não fica só ali. Né? É porque é muito difícil também a gente fragmentar a filosofia. Né? Porque você vê, quando tu está discutindo hoje com pessoal que está discutindo cognitivismo, não cognitivismo, intuicionismo, não intuicionismo, e aí tu começa a conversar, daí tu diz assim, tempo conversando com um colega, né, falando sobre intuicionismo e tal, aí eu disse para ele foi tal, daí eu disse assim, tchê, mas isso aqui tá me cheirando a Platão, hein? Porque tu tá remetendo... Daí ele deu uma risada, né, e disse assim, é verdade, né? Tem Platão aí. Então, quer dizer, os caras, os clássicos, a raiz está lá, né? Tem aquele filósofo inglês que fala que o restante da filosofia é nota de rodapé, né? Eu acho que é inglês, né? Não lembro o nome dele agora. Não, mas eu acho, claro, que o mundo se desenvolveu muito. Olha a tecnologia que a gente tem hoje para estar conversando e fazendo esse programa. Né? Mas muitas e muitas das coisas a gente encontra a raiz lá atrás desses caras, né? Interessante, né, professor, que a gente está cada vez mais retomando os clássicos, os gregos. Você não percebe que a gente está tendo agora, na contemporaneidade, uma retomada, principalmente pensando na ética das virtudes. Quando alguém não quer ir para a analítica, não quer para a política, percebe que não dá para ser uma deontologia, um utilitarismo, acaba indo para a ética das virtudes, ou pensando até mesmo numa perspectiva similar do Pierre Hadot, por exemplo. Então, eu até estava conversando com um colega sobre as Combit, como é importante a discussão dela também para a contemporaneidade. Eu acho que seria interessante também situar, assim, se há uma diferença muito grande entre essa discussão que você está trazendo dos universais, do ponto de vista clássico, antigo,
e do ponto de vista contemporâneo, porque eu percebo que é uma discussão principal e que ela vai se enraizando com outros conceitos que vão surgindo ao longo da tradição. Não sei se pode ser visto dessa forma. Sim, fala, José. Não, aproveitando o gancho da Bia, eu acho que seria tão interessante explicar a influência de Aristóteles e de Platão para o problema dos universais, explicar um pouquinho a importância da filosofia clássica, e fazendo uma recomendação, que a Bia falou da Ascov, eu também gosto muito do After do McIntyre, que ele vai criticar bastante e retomar também a ética das virtudes, assim como as Ascov. Inclusive, até mandei e-mail pro McIntyre, mas ele ficou bravo comigo. Vamos lá. Então, assim, vamos dizer que a gente pode passar de fase. Começamos numa fase, aquela fase da mercearia, depois pegar os livros e começar a ver, né, como é que o problema dos universais, né, grosso modo, pode se instalar, dar início a ele, né? Vimos, assim, aonde ele está localizado, né? Dentro do escopo da filosofia, ele se localiza ali, mas ele se ramifica, né? Então, vamos ver, assim, como é que ele surge. O locus, ali, a marca de surgimento, não está em Platão e Aristóteles. A marca, aquilo que demarca ali o aniversário, está em Porfírio. Embora Platão e Aristóteles tratem do problema, vamos entender assim, sem nominá-lo, e vão contribuir para as discussões, né, posteriores, inclusive hoje. Por isso que a Bia está dizendo, olha, há uma certa retomada dos clássicos, né? Por quê? Porque Platão vai assumir o que tradicionalmente se chama de realismo hard, realismo platônico, né? É um realismo forte. Por quê? Porque ele vai dizer que existem coisas, né, no mundo suprassensível, que são as ideias, e que elas, né, digamos, se realizam, né, nas coisas particulares. Ou vai dizer, essas coisas particulares, né, elas são semelhantes porque elas participam de uma ideia maior. Isso Platão, né, a gente já matou ali a teoria das ideias de Platão. O Aristóteles não vai concordar, pelo menos nesse aspecto, com Platão, em outros, porque dizem, porque Aristóteles criticou. Não é bem assim. Algumas coisas o velho Aristóteles também, né, pegou de Platão e não conseguiu, assim, vamos dizer assim, entre aspas, se livrar, né? Mas nos universais ele vai dizer, né? Vai dizer, não existe essa coisa lá fora, né? Os universais estão nas coisas. E pelo processo de abstração, nós podemos separar, né, determinadas propriedades, determinados predicados de coisas que são muito parecidas. Então, eu olho 3 seres humanos, 2 elefantes e 4 árvores, né? E digo assim, aqueles ali são seres humanos. Por que são seres humanos? Olha, porque eles todos são parecidos, eles são dotados de uma racionalidade, então eu vou usar essa expressão humano para designar esses indivíduos, né? Esses aqui são humanos. Então tem ali os 3. Se eu ver um quarto, eu vou apontar e vou dizer humano. É como se eu estivesse ensinando um ET que viesse aqui e quisesse saber essas coisas. Pedro, né, eu captei no universo, né, uma fala tua sobre os universais. Vim aqui na Terra para te me falar. Né? Aí eu vou ter que ter todo o cuidado, a didática para explicar. Né? Aí eu vou dizer para ele, olha, esses aqui, pelo processo de abstração, eu vejo que são todos racionais e aplico a esses seres racionais essa expressão humanos. Esses outros aqui, né, esses 2 elefantes, não é pelo fato, até pelo fato de eles serem fisicamente diferentes, mas nem tanto, é porque eles são irracionais. Né? Então, a eles eu aplico um conceito animal. Tá? Tanto é que daí, se eu vejo um leão,
né, e já penso, aquele bicho lá, aquele objeto lá, é diferente desses dois. Ah, mas ele também é irracional. Ah, então é animal. Eu até nem sei que nome é, mas já digo que é animal. E se eu vejo as 4 árvores, eu vou dizer, esses objetos aqui são inanimados. Eles não são nem racionais, nem irracionais. Né? Então, eu vou dizer, são árvores. Né? Só estou falando grosso modo, tá, gente? Eu não estou entrando no detalhe do detalhe. É só para dizer que o Aristóteles vai dizer, como é que eu sei isso? Pelo processo que eu abstraio, né, determinada, ou seja, retiro daquele objeto particular, pelo pensamento, né, aquelas semelhanças. Mas o Aristóteles ainda vai manter um realismo, porque ele vai acreditar que esses predicados, de algum modo, existem. Eles não existem conforme o Platão, mas eles existem. Né? Mas eles existem nas coisas. Né? Tanto é que, se eu for fazer um processo de separação, eu posso separar a cor vermelha da maçã. Né? Intelectualmente, eu posso separar, embora, na realidade, eles estejam juntos. Né? Eles não andam separados. Tu não vê só a maçã, sem cor nenhuma, e não vê o vermelho sozinho. Eles estão juntos. Bueno, o que Porfírio, ao tratar do Aristóteles, vai propor? Vai propor a famosa, né, pergunta dele. Né? Existem, né, aqui eu vou dar uma puxada aqui para formular para vocês direitinho, né, as perguntas do Porfírio. Aqui o Locus. O Porfírio vai perguntar o seguinte: os universais são realidades subsistentes, coisas, ou são simples conceitos do intelecto, concepções do intelecto? Se eu responder ao que eles são coisas, eles são corporais ou incorporais? Se forem incorporais, estão separados das coisas ou situados nas coisas sensíveis? Bom, aqui essa formulação de Porfírio é interessante, isso eu falo no meu livro, porque Porfírio, ao fazer a pergunta, note bem, ele está fazendo o esquema formal da pergunta. Ele já enquadrou as possíveis respostas. Porque se você vê antes de Porfírio e depois de Porfírio, até hoje, não foge dessa forma. Né? Ou você assume o realismo ou você assume o nominalismo. Aí ele pode ser mais moderado, mais tênue ou menos tênue. Mas a importância do Porfírio é essa, de formular um problema, por isso que ele tem data de aniversário, e, além disso, ao colocar, né, as perguntas desse modo, ele já nos dá um quadro, ele nos dá a estrutura, que daí ali dentro, né, é como um quadro. O quadro tem a sua moldura, tem a sua figura e a moldura. Ele nos está dando a moldura. Né? Pode falar, Bia. Então, professor, é interessante como essa discussão ela está sendo atual também, estou trazendo novamente esse ponto, porque eu estava assistindo esses tempos um podcast onde uma neurocientista ela estava falando que a distinção entre mente e corpo, na verdade, ela tem entre esses aspectos, na verdade, a questão do corpo e da consciência. Então, não é mente-corpo, é mente, corpo e consciência. E que se há a possibilidade de uma vida após a morte, ela está inserida na ideia de consciência, não de mente. Porque a mente ela está dentro de um corpo. E você perceber como isso se encaixa bem nessa possibilidade que ele traz de resposta, né? E isso é um problema que tu pode depois aplicar numa perspectiva de filosofia feminista, de identidade, de gênero. Você pode trazer para a problemática do sujeito, de crítica. Então, é esse o ponto, eu acredito, né? Como que essa semente dos clássicos, de Platão, Aristóteles, germina até os tempos atuais e a gente não consegue chegar no consenso, né? E tu sabe que é o seguinte, é por isso que a gente diz assim, né?
que o problema ele se ramifica para várias coisas. Por quê? Porque ele parece estar subjacente a todas essas coisas, essas discussões, né? Por quê? Porque nós tratamos, queira ou não, nós tratamos de, através da nossa linguagem, nós usamos expressões que são universais, particulares, abstratas, concretas, né? Nós usamos isso. Claro que não toda hora, porque a gente se entende. Você entende, às vezes, o que a pessoa quer dizer. Até quando faz uma ironia. Aí tu entendeu, né? Claro, quando tu diz assim, eu brincava, lembra das aulas? Né? Tem várias maneiras, né? Quando alguém faz lá, faz uma cagada, tu diz assim, bonito, hein? Claro que a pessoa vai entender que é um, pô, tá, né? Em vez de, tá, vai achar bonito. Não, mas a entonação deu o significado, embora a expressão possa usar quando tu vê, né? E o vestido, que bonito, que é diferente, né? Então, quer dizer, e nós usamos, nós nos entendemos. O problema é que quando a gente vai para uma apuração mais detalhada, e principalmente no âmbito da filosofia, aonde nós, desde pequenininho na filosofia, aprendemos que os conceitos são importantes, né? Nós estamos lá, daí aparece um conceito lá no meio da frase, daí na banca, no trabalho, assim, tá, mas para um pouquinho. O que tu está querendo dizer com isso? Né? Esse conceito aqui, o que tu está querendo dizer? Por quê? Porque esse conceito, talvez ele tenha uma história, ele tem uma aplicação, ele tem, né, um fator técnico de aplicação dele. Né? Eu nunca me esqueço, né, de uma disciplina que eu fiz, né, na minha graduação com o professor Álvaro Valls, que nós trabalhamos, olhem bem, o conceito de alienação em Hegel, Feuerbach e Marx. E conseguimos identificar que são três conceitos que não são a mesma coisa. Tá? Ora, quando então você usa, né? Claro, se você está dentro do contexto falando sobre Hegel e tal, né? E usa alienação, tu tá sabendo, eu tô entendendo que tu tá usando Hegel. Tu tá falando sobre Feuerbach, né? Mas assim, numa frase, não sei o quê, porque alienação. Em que sentido tu tá usando isso? Né? Essa é a nossa preciosidade, é aquilo que nos deixa chato, mas eu acho que é aquilo que nos torna importante. Porque daí a gente tem que, falava que tem que entender o que a gente está falando. Né? Fala, José. Não, eu falei que eu acho que, se não me engano, o Deleuze fala, né, que o filósofo é amigo do conceito, lá no livro dele com o Guattari da filosofia. Entende? Então, eu acho importante isso. Né? Mas, digamos, vamos lá, vamos pegar o período medieval, que é o período onde tem, assim, a gente pode dizer que tem um grande boom, né, do problemas universais, né? Então, nós tivemos ali Platão, Aristóteles, né, que não tem o problema formulado ainda, mas já tratam desse conteúdo. Nós temos o Porfírio e o Boécio, né? Já no século VI, vai abordar isso e vai assumir uma posição que remete a Aristóteles. Né? Vai também... Realismo moderado, não sei. Um realismo moderado. Né? Mas a grande novidade, né, na história da filosofia e no problema dos universais, e aí eu fico sem medo, né, que os meus colegas possam levantar críticas, que realmente isso é o original. Sinto muito dizer daqueles que não gostam muito do medievo, torcem o nariz para o medievo. Mas isso é original, a resposta nominalista que surge do medievo. Né?
o primeiro, né? E aqui eu não vou entrar em detalhe de preciosismo, terminista, nominalista, conceptualista, que o pessoal adora fazer esses ismos, né? Eu gosto de emprenhar tudo de ismo. O idealismo, o nominalismo, o conceptualismo, o terminismo, é tudo isso. Vamos dizer assim, a raiz é nominalista. O primeiro, Boécio. Aliás, Boécio não, Abelardo. Né? Abelardo, século XII, surge como o cara que primeiro... Claro, temos o Rosselino, mas o Rosselino, né, foi professor dele, né, assume um nominalismo assim, muito radical. Universais são flatus vozes, são só emissões de vozes. Né? Mas a grande cabeça aí foi o Abelardo, né, que do Lógica para Iniciantes vai tratar disso, inclusive respondendo às perguntas do Porfírio, e vai dar uma resposta nominalista aos universais. Né? E aí, claro, vão ter conceitos. O grande conceito de Abelardo é status rei, que é o estado da coisa, é o fato da coisa ser assim do jeito que ela é. Olha, isso é lindo, porque se a gente for pegar os analíticos contemporâneos, os analíticos não vão usar a expressão status rei. Eles vão dizer, né, a neve é branca como um fato básico. Porque a neve é branca, pronto. Ela não compartilha de nada da brancura, não. É o fato da neve ser branca que a gente diz, a neve é branca. Né? Só que isso, né, remete ao Abelardo. Claro que ninguém diz. Né? Afinal, a Idade Média foi a Idade das Trevas. Né? Nós todos somos inoculados pelo vírus cartesiano. Né? Até agora não se fez nada. Foi 1000 séculos de escuridão. Agora nós... E o Descartes com aquele grande bigode, agora nós vamos construir o grande edifício da racionalidade. Né? E vai pegar todos os conceitos que ele aprendeu, né, com os padres de Le Flèche, né, todos os conceitos medievais. E vai, né, fazer uma bela filosofia. Né? Mas isso é uma crítica que eu faço aos modernos, tá? Não leva em consideração. Mas Abelardo, e depois de Abelardo, o grande lógico, né, conhecido, e que não foi só um lógico, né, o Ockham, que vai aí sim, aí ele vem com todas as ferramentas que tinha na época, né, para defender o seu nominalismo e dando o que eu chamo de um giro. Aí eu me permitia usar essa expressão, um giro ou uma virada semântica no problema. Porque numa das suas obras, o Ockham trata do problema ainda do ponto de vista epistêmico. Né? Ele faz toda uma crítica aos realistas da época dele, né? E depois ele não assume uma única resposta. Né? Ele vai dizer no fim, assim, né, das suas questions, né? Olha, o tchê é meu, tá? E se bem que no período medieval eles usavam o tchê, só que não é dito porque o pessoal às vezes tem preconceito com o gaúcho. Mas o Ockham disse, olha, tchê, existem 5 opiniões que eu aceito, né? Só que dessas 5 ele cita 3 e fica com a última, né? Que é, primeiro, os universais são a teoria do fictum. É um fictum, uma ficção mental. Depois ele diz que os universais, né, são uma qualidade da mente. Né? E, por fim, ele vai dizer que é a própria intelecção. Né? E ele não diz as outras duas, mas ele diz qualquer uma dessas me deixaria satisfeito, embora eu prefira essa última. Mas ele vai dar o giro na sua obra magna, que é a lógica dele, né? Que é uma obra enorme, enfim, né? Que é aonde ele vai trazer o problema
Aonde? Porque a lógica, entenda, naquela época também era, não é só a lógica contemporânea, formal, era uma lógica ainda de fundo aristotélico. E dentro da lógica entrava a semântica, né? A semântica está dentro da lógica, depois ela separa. E Ockham vai trazer um problema para o âmbito semântico. E aí que ele vai desenvolver a ideia de que universais são termos, são nomes, né? Que não se referem a coisas, porque existem nomes que se referem às coisas e nomes que se referem a signos das coisas. Tá? Então, ele vai desenvolver toda uma engenharia, né, conceitual, semântica, tá? Vai ter a sua teoria da significação, vai ter a sua teoria da suposição, para poder desenvolver e dizer que universais nada mais são do que conceitos, né? Conceitos da mente, que nós usamos palavras ou nomes para designar não coisas, mas signos de coisas, né? Então, no problema dos universais, eu trato, assim, como eu estou falando agora, né, de um amplo geral. Na minha tese, que é a teoria da conotação de Ockham, essa sim, essa eu entro assim, vamos dizer assim, essa eu vou moendo, triturando, né? Assim, vou passo a passo, né, a fundo na questão semântica do Ockham, né? Então, e que envolve não só os universais, mas também, né, grande parte, mas esse é uma das grandes contribuições, fora outras que a gente pode dizer no âmbito político, né, do Ockham, para a discussão dos universais. Posteriormente, já chego lá, né, como todos os autores medievais, né, e os problemas levantados, eles caem, vamos dizer assim, em desuso, porque também é retomado na modernidade, é retomado os clássicos, principalmente no Renascimento, né? Enfim, e aí entra a turma, né, aquele bloco dos modernos que se sentem que estão no ápice da civilização, né? É verdade. Tanto é que eu tenho alguns colegas assim que comentam assim, a boca pequena, vamos dizer, né, que é mais fácil, né, alguém que estuda, né, os autores contemporâneos conversar com um medievalista do que conversar com um moderno, porque fica truncada a conversa, porque os modernos têm isso, eles têm, óbvio que tem o mérito deles, né, mas são muito autossuficientes, assim, né? Pode falar. Não, uma coisa que é bem interessante, que com o William, né, que o senhor orientou, se não me engano, né, que também é especialista em Ockham, a gente tem uma disciplina bem interessante sobre seminário de moderna, daí ele trouxe como os medievos influenciaram os modernos, e é impressionante o Descartes que tu falou, né, que ele tem muita semelhança com o Agostinho, até na questão do código. E o Matheus tem um artigo sobre isso, também, sobre o código cartesiano e o código agostino. Tem suas diferenças, mas dá para sentir uma semelhança. Não, costuma-se dizer, só complementando, costuma-se dizer assim, que o Descartes, né, digamos assim, deu uma lapidada na teoria do Agostinho, só que se perguntasse para ele, ô Descartes, onde é que tu tirou isso? Tu não foi na biblioteca ali, leu Agostinho? Ele provavelmente não, eu fiquei refletindo lá, quando estava de chambre, né? Fiquei refletindo sobre isso, né? Então, fica bem difícil, porque na época os caras não tinham Google, entende? Então, o que ele lia? Ele provavelmente lia os medievais, né? Com certeza. A recém estava chegando os antigos, né? Queria perguntar mais alguma coisa. Não, só para tu explorar um pouquinho do problema dos universais na contemporaneidade e depois, para finalizar, falar o que tu está fazendo atualmente, quais são tuas pesquisas, se tu conhecer também quais são as pesquisas atuais na área do problema dos universais. E também eu tenho uma dúvida, que agora tu falou da teoria da significação do Ockham, que eu confesso que eu conheci um pouco. Ela chega a influenciar a semiologia ou não? Chega, mas
Depois me retoma esse aí para mim não perder. Depois. Tá. Bueno, então nós temos esse panorama, assim, claro, gente, olha, vocês estão ouvindo, tem muita coisa passando embaixo, né? Muita água embaixo dessa ponte, né? Estou fazendo assim aquele, né? Agora com o drone, né? Estou fazendo aquele voo panorâmico assim, né? Talvez estimulando ou desestimulando alguém que leia, eu estimularia, eu acho que deveria ler um pouco assim, né? Mas daí, na modernidade, tem um pouco assim, o problema não é... Ele, vamos dizer assim, ser muito sincero, ele perde, parece, a relevância em vista de outras questões, né? Na modernidade, nós temos, num primeiro momento, com Descartes, a questão epistêmica, Descartes, Hume e Kant, e, posteriormente, a questão ético-política, né? Hobbes, Rousseau e Locke, né? E já mais adiante lá, já por Hegel, por aí, nós temos a questão, né, do romantismo, de toda, né, a questão principalmente do idealismo alemão, né? Mas no século XX começa a ser retomada, claro, vamos dizer assim, não é retomado naquelas bases, né, com todo. Por quê? Porque já passou lá 700, né, 500 anos, os caras escreveram aqui. Nós temos uma lógica, agora uma lógica formal, uma lógica proposicional, né? Nós temos o desenvolvimento da filosofia analítica. Então, veja bem, eu tenho todo um arsenal agora de ferramentas, né, que antes não tinha na minha caixa, né? No período medieval, eu abri a minha caixa, tinha umas ferramentas lá. Contemporaneamente, eu abro a minha caixa e tem um monte de ferramentas, inclusive tem caixas que tem 2 andares para botar as ferramentas, né? Então, quer dizer, o arsenal para discussão hoje é muito mais apurado, né? Mas ele não deixa de ainda remeter, né, às discussões de fundo. Tem um livro que eu gosto muito, né, do Michael Lux, né? Eu fiz a tradução dele, 2 ou 3 capítulos, que eu, quando trabalhava, quando dava aula na PUC, dava aula de metafísica, né? Seminário de metafísica, tinha 1, 2 e 3. E aí eu trabalhava, uma das questões era problemas universais, mas numa perspectiva contemporânea, né? Então, eu usei muito o livro do Michael Lux, que é Introdução à Metafísica, né? Introduction Metaphysics. E aí ele traz ali, né, faz uma boa introdução, né, sobre universais, é um capítulo, e o outro sobre particulares, onde ele repassa contemporaneamente, né, alguns autores que defendem, né, a perspectiva realista, né, e depois outros autores que vão defender uma perspectiva nominalista, né? A gente pode dizer assim, por lado dos realistas, nós temos uma expressão assim, um autor que todo mundo conhece, Bertrand Russell, né, vai assumir no seu livro Problemas de Filosofia, se não me engano é esse o nome, ele tem um capítulo onde ele vai assumir um realismo, né? E temos o Quine, né, que assume, né, de uma certa época da sua vida, um certo nominalismo, né? Era Quine e Nelson Goodman, que eram considerados até os anos 50 os 2 grandes nominalistas, né? Depois eles se separam porque o Quine vai aceitar a questão, né, dos conjuntos e o Nelson Goodman não vai aceitar isso, né? E vai criticar
Quine, então eles se separam, né? Mas são dois autores que são o Searle, né? Assumem alguma perspectiva nominalista, né? Ainda existe um trabalho, um livro muito, muito, muito bom do professor franco-canadense, a gente pode dizer, né? Professor Claude Panaccio, né? Que escreveu um livro também, onde ele trata principalmente do Ockham, né? As ideias do Ockham, né? Discutindo em 3 áreas, com 3 autores contemporâneos, né? O primeiro sobre que o Ockham também tem coisa a dizer dentro da epistemologia, com um autor chamado Jerry Fodor, né? Que é sobre linguagem mental. E aí ele vai trazer discussão com Chomsky e outros autores, né, sobre a questão da linguagem generativa, enfim. E aí talvez te responda isso, José, né? Esse é o primeiro capítulo. O segundo capítulo... Não, eu tenho ainda, assim, mas é que ele está em francês, né? Não sei se foi traduzido. Eu tenho ele, assim, porque eu, quando trabalhava em aula, tinha esses textos assim que eu não imaginava, assim, né? A gente não pressupõe que os alunos conheçam todas as línguas e tal. Então, na minha preparação do semestre, eu pegava um livro desse, traduzia e depois dava um material para os alunos, né? Para a gente ir lendo. Então, se quiser alguma coisa, depois me manda, eu dou uma procurada aqui e mando, não tem problema para quem quiser, esses todos que eu estou citando, né? Vou botar as referências. Isso. E aí o Panaccio, no segundo capítulo, ele faz uma discussão, de novo, sobre questões, né, da linguagem, e aí com o Donald Dayson, tá? Veja bem, ele está pegando autores contemporâneos, né? E no último ele faz uma comparação com a teoria do Nelson Goodman, né? Nelson Goodman foi o cara que escreveu sobre arte, filosofia da arte e tal, né? E como é que eu vou dizer assim? Mas escreveu também sobre linguagem, sobre a teoria do Nelson Goodman e a teoria da significação do Ockham, né? Que esse foi, para minha tese, foi o mais importante, né? Foi o capítulo do livro, né? Que eu, digamos, traduzi, estudei, risquei aquele ali, né? Porque ele trazia, assim, um ótimo livro. E vamos dizer assim, uma discussão contemporânea que está aí, só tu procurar. Enfim, tem em português também, né? Ainda tem muita coisa em português, tu acha... Há muitos anos atrás eu achei um texto do professor, acho que é o professor português, João Branquinho, daquele site Crítica na Rede. Crítica na Rede, é muito bom. Que é do professor... É do Muxo, né? Desidério Muxo. Do Desidério, né? Que agora está no Brasil aqui, e também, seguidamente, escreve, faz pequenos artigos e tal, e tem textos na crítica também, que é uma outra indicação, assim, de buscar algum material. Talvez não um material, assim, principal, mas material de apoio, que ele não bota... ele não bota porcaria, ele bota coisas boas, assim, coisas que... É tipo uma CEP portuguesa, né? Né? Então, eu acho assim que vale a pena, uma indicação assim para quem está começando, o pessoal que quer se inteirar sobre filosofia, mas não quer entrar na pedreira direto, né? O cara quer conhecer e tal. Então, acho que ali tem alguns textos, existem alguns textos que são introdutórios sem ser simplórios, sem ser pobre, entende? Assim, eles são os textos que te esclarecem, né? Mas não é uma coisa rasteira, assim, são textos bons, assim, e bem esclarecedores, né? Claro que, como a gente sempre diz, tu não vai fugir do texto. Não.
Não adianta, tem que ler o texto do autor, tem que ler o texto, o jeito que o autor escreve, enfim, é o autor que tem que ser o teu, né, o teu livro de cabeceira, né? Os outros servem assim para... Fale! Para finalizar... Mais alguma coisa? Não, tá ótimo, foi muito bom. As minhas pesquisas. Eu queria que tu falasse um pouquinho o que tá pesquisando, como é que tá sendo a tua vida fora, não totalmente fora da universidade. Minhas pesquisas. Olha, eu que nos últimos 22, 23, né? Eu ainda estou no processo, nesses últimos 2 anos, no processo de recuperação, habilitação, reabilitação, né? Eu estou com uma prótese nova agora, né? Que estou fazendo fisioterapia, né? Ela tem mais recursos, né? Porque eu primeiro fiz uso da prótese do SUS, muito boa, né? Atendimento, eu não sei quem fala mal do SUS, mas talvez, né, um dia que precise mesmo assim, fazer, vai levantar as mãozinhas para o céu, né? Fui muito bem atendido no Hospital de Clínicas, né? Fui acompanhado na ACD, né? Tive a prótese do SUS, que ela é básica, vou dizer, sincero, é básica, mas ela é muito boa, né? Só que eu queria, como, né, eu sou um sujeito meio inquieto, eu queria mais atividades, assim, né? Eu gosto de fazer caminhada, eu gosto de caminhar na beira da praia, e aquela não possibilitava. Então, a gente, né, fez um esforço, aqui no caso, né, e conseguimos, enfim, né, encaminhar uma prótese com mais recursos e tal, e que agora eu estou, né, naquele processo de readaptação, né? Caminhar, subir escada, descer escada, enfim, todas essas coisas assim, né? A filosofia, ela ficou, né, em função disso, ela ficou assim, meio que, né, ficou mesmo em segundo plano. Eu não deixei de ler, li alguma coisa, assim, né? Pegava, às vezes, um texto, pegava lá um Platão, não lia todo o diálogo, mas lia um pedaço, lembrava umas partes do banquete, ia lá e lia, enfim, né? Ia ali, lia alguma coisa de Ockham, né? Mas não estava dedicado. Agora, nos últimos meses para cá, né, até em função de ver como é importante, às vezes, o convite, né? Eu comecei a pesquisar muito incipiente, estou recém começando, sobre o conceito de heresia, né? Porque me chamou a atenção, é verdade, porque a gente que trabalha medieval ouve muito, né? Os hereges, a heresia, não sei o quê, e eu nunca me chamou a atenção de saber, né? A gente sabe o que dizem assim, o que a igreja diz que era herege e tal, né? Essas coisas. Mas daí eu resolvi, aquilo me chamou a atenção, eu digo, mas eu vou ver esse conceito aqui, né? E aí estou começando a fazer o levantamento, fiz essa primeira apresentação, né, na semana acadêmica da Católica, assim, também, só meio que fazendo uma apresentação da pesquisa e tal, tentando definir o conceito de heresia, conceito de ortodoxia, heterodoxia, todas essas coisas. Claro que isso vai me levar, eu já vi assim, a gente como professor já começa a visualizar. Isso vai me levar a outras coisas, o que é excomunhão, o que é Inquisição. Agora também tem 2 tipos de heresia, uma heresia pessoal, outra, uma mais grave, outra menos grave, vamos dizer assim. Então, neste mundo, né, é que eu estou começando a me meter, assim, aquele metido, assim, vem meter o nariz em tudo. Então, eu, né, não sei se tem a ver com filosofia, com teologia, não sei. É claro que a gente, treinadinho um pouco para filosofia, vai dar sempre aquela perspectiva filosófica. Mas foi um conceito... Eu tinha lido há muitos anos, não sei se vocês tiveram a oportunidade, né, mas muitos anos mesmo,
o livro do Ginsburg, que é chamado O Queijo e os Vermes, né? Que é a história de Pedro Moleiro, que mora lá no interior e é acusado de ser herético, né? Então, eu até nem me lembro da história, estou com um livro ali na estante, mas nem me lembro, mas estou pensando em retomar, porque estou levantando, assim, material. Professor, mas assim, só para já vou. Mas assim, não pensando assim em trabalho acadêmico, assim, não, eu estou pensando em ler e tal. Se tiver a oportunidade de escrever alguma coisa, aí vou mandar lá para o professor Manuel, né? Professor Manuel, dá uma olhadinha. Eu vou fazer referência a ele aqui, né? Ô, Manuel, dá uma olhadinha, vê se está muito ruim isso aí, né? Aí ele bota assim, não está muito ruim. Eu digo, então tá só ruim, tá bom, então, né? E aí, mano, vamos ver se dá para publicar. Não, mas não é, entende? A gente tira um peso, depois, talvez que saia da academia, tira um peso dessa questão de produção, de coisa, né? E talvez faça as coisas até com um pouquinho mais de... Não que antes não tivesse, mas um pouco mais prazerosa no sentido de ter alívio, não ter aquela obrigação de produzir e tudo mais, né? Acho que é isso, gente. Bia, o que tu queria perguntar? Não, até aproveitando que você falou do professor Manuel, eu sempre falo dele, porque ele comenta, né, que quando se aposentar, ele vai parar de estudar medieval, vai ler só Nietzsche. Aí eu acho uma graça o professor Manuel falando. Mas, o professor Manuel é muito, muito legal. Uma coisa que me marcou, assim, nas suas aulas é que você usava esse termo que hoje eu entendo, agora que eu passei por todos esses momentos, assim, de estudo, que é o tesão pela filosofia, né? Então, eu acho que a gente podia ir se caminhando para o final com uma dica sua, né, de como que a gente pode continuar com esse entusiasmo filosófico mediante tanto trabalho, burocracia, vida cotidiana, cobrança, né, da própria CAPES de publicação. Qual é a sua dica, né, para quem está agora já um pouco cansado querendo retomar? Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu acho que o núcleo de tudo, que é assim, o motor de tudo e aí eu vou ser muito hedonista, assim, né? É o prazer que tem que te dar, né? Eu sempre dizia, e foi o que aconteceu comigo, né? O dia que eu perdesse, né? Tu vai lembrar, né? O dia que eu perdesse o tesão de estar dentro de uma sala de aula, eu me aposentava, né? Então eu... Né? Não é que eu não goste, não, eu simplesmente, assim, olha, acho que deu, quero pensar outras coisas e tudo mais, né? Então eu acho que isso é o motor, assim, é aquilo que nos move. Claro que de vez em quando a gente vai baquear, vai dizer, isso aqui não serve para nada, o que eu estou fazendo aqui? Né? É isso, é pressão, né? Aí tem que procurar alguma coisa para trabalhar, porque a gente também tem que comer, tem que ganhar dinheiro, tem que se vestir, entende? Né? Então, né? Mas às vezes as pequenas coisas, né? Elas têm grandes repercussões para nós, assim, dentro dessa caminhada que a gente faz, né? E quando a gente termina o doutorado, né, a gente recém está começando a carreira, a gente acha que cheguei. Aqui chegou, tu passou pelas eliminatórias, agora é que vai começar o campeonato mesmo. Eu lembro de você o tempo todo, porque eu lembro que eu comecei a estudar filosofia e você foi a minha primeira figura, assim, referencial por causa do PIBID, né? E aí você me apresentou o Matthew Lipman bem na época que eu estava pensando em estudar os Irmãos Green para tentar ensinar filosofia para o público infantil, lembra? E aí agora eu estou me vendo retomar esse tipo de pesquisa, entende? Então é bem legal, assim, como que tem esse ciclo na nossa vida de pesquisador, assim, estou querendo agora voltar para o Lipman, que eu achei que eu nunca mais ia querer ler,
Até já falei, né, pelo amor de Deus, deixa eu participar dessa aula com o professor Pedro, porque ele foi minha inspiração, assim, para a parte da licenciatura, né? Até te agradeço pelo incentivo, professor, porque você foi a primeira pessoa, assim, que me incentivou nas leituras e que falou assim, nossa, que ideia legal, vamos fazer dar certo. Então, eu não teria essa jornada se não fosse a sua ajuda. Não, eu acho que é isso também. E aí, essas coisas que valem a pena, assim, é que nos movem mais adiante, assim, sabe? São as pequenas coisas, não são as grandes coisas, não são os grandes congressos. Isso é bom para nossa estima, todas essas coisas. Mas, às vezes, né, alguém chegar para ti e dizer assim, Pana, eu não estava entendendo tal coisa, professor, passei quase a semestre inteiro, assim. Daí, hoje, quando tu falou isso, eu tive, né, me clareou assim, putz, que legal, né? Eu fui, né, simplesmente um instrumento ali de incentivo que deu. Eu acho que é isso nossa coisa de professor. E a gente tem que sentir o prazer de fazer essas coisas. As outras, as dificuldades, os empregos, as coisas, isso faz parte, quer a gente seja, né, professor de filosofia, professor de história, seja um engenheiro, seja um advogado, seja o que for, né? As dificuldades, para uns é mais fácil, para outros existe a dificuldade, mas a gente vai, quando mantém essa coisa prazerosa, assim, que não se torna pesado. Às vezes pesado é o dia a dia que a gente tem. Às vezes o dia a dia é pesado, mas a atividade que a gente faz não ser pesada, ela ser, de certa forma, lúdica, né? Eu acho que é isso aqui que nos move. Né? Eu não sei dar conselho, eu sei falar por mim, assim, dizer, olha, né, eu acho que cada um também vai se construindo, é um processo, né, que a gente vai exatamente isso, construindo. É muito bacana ver vocês assim, né, que a gente conheceu na graduação, estão alçando, né, estão produzindo, estão com o canal, estão, né, vinculados à filosofia. Eu tenho observado assim que nos últimos anos que eu trabalhei, né, e principalmente com essa questão do PIBID, né, que eu sou um pibidiano nato, assim, vou dizer, eu vi que muitos formandos, né, querem fazer coisas, principalmente não só dentro dos ambientes da academia, da universidade, mas acho importante, eu acho que essa estima, assim, né, eu acho que tem que ser reforçada, assim. Eu vou ser professor do ensino médio, porque vou ensinar essa gurizada a pensar, né? Vão lá, eles vão ser grandes engenheiros, médicos, sei lá, vai ser um técnico de refrigeração, que seja, mas ele vai pensar, né? Ele vai olhar o mundo e vai ver que, olha, ali é a ponta só do iceberg, tem coisa embaixo, né? Aonde ele for atuar, ele vai ser um sujeito que vai refletir, né? Então, eu acho que dos últimos anos, eu não sei, volto a dizer, eu não sei como é que está agora, mas nos últimos anos eu sentia isso, assim, que o pessoal que estava saindo estava com essa gana, assim, sabe? Essa vontade, assim, de fazer a diferença, né? E não só nos meios acadêmicos, mas isso nos meios de comunicação, né? Ou seja, vamos botar a filosofia para fora e a gente reconhece que a gente é importante, né? E olha como a gente é unido, né, professor? Você já se aposentou, ali a gente tem um colega do EAD, está morando em... já que você está morando agora mesmo, né, em Gramado. Eu fui daqui da licenciatura presencial. Então, olha como a gente está aqui com o mesmo sentimento, o mesmo entusiasmo. Eu acho que é isso a filosofia, né, que a gente está tentando também passar agora pelo YouTube, pelos canais digitais, né? Como que a gente se aproxima, né, com esse sentimento bom de estar discutindo esses temas que aparentemente são pesados, mas de um modo prazeroso mesmo. Acho que isso ajuda a gente a ter, de novo,
ou reforçar aquela estima, aquele prazer na leitura filosófica mesmo. Então, de novo, muito obrigada, professor. Muito obrigado, senhor. José, acho que é isso. Eu quero, bom, para finalizar, quero agradecer vocês, né? Quero dizer ao público que vai ouvir, né? Pela paciência que tiveram, né? A gente sabe que não é muito fácil ficar quase uma hora assistindo, né, um programa, mas, enfim, espero que fico à disposição via a Beatriz e o José, se algum quiser algum contato, alguma coisa, tá? Muito obrigado. Hoje eu estou quase sextando, né? Mas quintando, mas muito feliz já. Tá, gente? Brigadão, abraço, tá? Obrigado, pessoal. Beijo e tchau. Obrigado, Obrigada. Tchau, professor.